What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Safe and secure from all harm. And it shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is a light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent from all your sin. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is a fact that God and Christ are one. He's the Word. Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. I say that He rose from the dead, ascended on high, sent back the Holy Ghost as God's provided way to lead the church. E eu digo que Ele ressuscitou dos mortos, subiu ao alto, mandou de volta o Espírito Santo como caminho provido por Deus para dirigir a igreja. He said He will not speak of Himself, but He'll testify of me, Jesus said. Ele disse, Ele não falará de si mesmo, porém Ele testificará de mim. Jesus disse, and when He comes, He'll bring these things to your memory and will show you things to come. E quando Ele vier, Ele vos fará lembrar destas coisas e vos mostrará as coisas que virão. For the things that I do, shall you do also. Pois as coisas que eu faço também as fareis. The world won't see it, but you'll see it. O mundo não as verá, mas vós as vereis. I'll be with you, even in you, to the end of the age. Estarei convosco mesmo em vós até o fim da era. Here at Louisville, my last message to you. Ouça isto, Louisville, minha última mensagem para você. God's provided sacrifice is Jesus Christ, the resurrected one here, empowering the church by the Holy Ghost. O sacrifício provido por Deus é Jesus Cristo, o ressurreto aqui,
colocando poder na igreja através do Espírito Santo. This is the light. Esta é a luz. Walk ye in it. Find rest to your soul, healing of your diseases. Andem nela, encontre descanso para a sua alma e cura das suas enfermidades. Bom dia, meus irmãos. Pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor. Isso para nós é um privilégio. Vamos cantar o hino 261. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os santos do mundo enganado. Amém. Aleluias.
Nós vamos ler os Salmos, irmão, de número 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Todos. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos e tortuosos, e obra a tua maldade, paz haverá sobre Israel. Pai bendito, aqui estamos mais uma vez, Pai. Esteja conosco, Pai. Colocamos nossas vidas em tua presença nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar mais um hino. Novamente o Senhor realizou. Logo na sequência, irmão Pedro, 262. Graças a Deus.
Vamos para a mensagem. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos há 3 ou 4 dias do encontro. O encontro de pastores que serão, ou que será realizado em Goiânia. Se vocês não me verem no encontro, não precisam se preocupar, não. Porque nós estamos sujeitos a uma variação de saúde, né? Na mesma hora que a gente está bem, de repente já entra uma fase. E para estar no encontro, a gente fica muito apreensivo, né? Muito mesmo, porque é uma responsabilidade de cada ministro que vai ao encontro. Eu sei que eu não vou fazer parte de pregador, de palestrista, mas a gente fica um pouco apreensivo. E principalmente o problema psicológico, ele é muito traiçoeiro, né? Pega a gente assim, na hora que a gente não espera. E por quê? Porque há um excesso de preocupação. E esse excesso de preocupação, ele está quase geral hoje, e ele é a causa mais terrível que existe contra a capacidade humana. Porque o ser humano ele é muito limitado. Eles dizem assim, que o ser humano não usa nem 10% da capacidade do cérebro. Eu acho que quem fez essa pesquisa não usou foi nada. Ele falou de coisa que não tem sentido, né? Porque como que eu não uso 10% e chego a cansar com pouca dedicação a estudo, a preocupações de família, negócios, etc. Pouca coisinha que a gente excede já se encontra praticamente sem recurso, sem força. Então, é uma coisa muito sem sentido. É claro que há pessoas que têm mais capacidade, outros menos, e cada um deve trabalhar de acordo com sua capacidade. Nós vamos ler a Escritura. A Escritura, ela está, que eu quero ler com vocês, ela está no livro de Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Aqui nós temos as duas bestas. Do verso 1 até o verso 10, fala da besta que saiu do mar. Do verso 11 a seguir, até o 18, fala da besta que saiu da terra, que é Roma e Estados Unidos da América do Norte. Essas duas bestas, elas têm um poder econômico e político. E aqui na parte que nós vamos ler, você vai encontrar aqui a imagem, porque a besta são três coisas: número, imagem e marca. Número, imagem e marca. E nós vamos entrar nesse assunto aqui sobre a imagem. O que é a imagem? A imagem é os sistemas religiosos unidos para dar sustentação à besta. Esta é a imagem.
Então vamos ler lá em Apocalipse 13, verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Senhor, é um dos assuntos mais pregado e estudado pelo profeta desta era, é a grande revelação do Apocalipse. E isto não vem da capacidade humana, isso vem do Senhor, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, nos ajude, nos conceda nesta hora a graça e a misericórdia, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentar, irmãos. Eu tenho encontrado com duas dificuldades. A primeira é que eu não passo por uma boa saúde para dedicar a estudos, dedicar a estas coisas. Eu disse há poucos dias brincando, Deus podia ter feito o ser humano com um dispositivozinho para ele desligar ele quando quisesse e ligar quando quisesse. Quando não quisesse mais estar no convívio, deitaria numa cama e desligava o interruptor. Aí podia passar lá 1 ano, 2, 10, 20, desligado. Depois, o dia que interessasse a voltar, ligava de novo. Eu acho que eu desligaria o meu hoje e talvez daqui uns 10 anos é que eu voltaria a ligar. Para sair do mundo, né? Sair da condição humana. É muito preocupante e nós temos que ter muita graça de Deus para não ficarmos loucos, não perdermos a mente. Tem que ter mesmo a graça de Deus para não acontecer isto. Por causa da diversidade de problemas que o ser humano encontra-se nesta hora. É uma hora muito especial. Ela é especial no sentido, também estão acontecendo resultados de coisas que não são boas, não são desejáveis. Não haverá outra era, não haverá outro tempo. Tudo que tiver de acontecer é agora. Tudo. Você pega a Bíblia Sagrada e vai lendo ela e precisa ter revelação, porque senão não entende. Mas as coisas estão acontecendo assim, de modo... As profecias, né, elas estão acontecendo de uma forma assustadora. Mateus 24, Jesus falou dos dias de Noé, falou dos dias de Sodoma e Gomorra, e disse que nossos dias seriam idênticos. Falei com o Antônio brincando, já que nós estamos vivendo os dias de Noé, Noé viveu mais de 900 anos, ou foi 900, eu não lembro a quantidade. Então, seria bom se nós também pudéssemos viver 900 anos. Né? Mas o que está acontecendo é mais relacionado ao meio social. Uma das coisas, principalmente o Brasil. Parece que o Brasil teve
essa vindicação mais forte do que todos os países. É o plantio, a lavoura, que Jesus disse que plantavam e edificavam. É o plantio, a lavoura. O Brasil está numa multiplicação, porque a palavra mais simples e fácil de explicar é isto. O que é multiplicação? Alcançar o total de uma só vez. O Brasil chegou a uma multiplicação de plantios. As terras estão virando tudo plantio. Estão tirando gado, a terra que tem condição de ser usada para plantar soja, milho, estão sendo preparadas para isto. Foi uma arrancada assustadora, né? Há poucos dias você ouvia falar de Roraima, parecia que era tudo floresta amazônica, mas está agora transformando tudo em lavouras, especialmente soja. O presidente já fez lá rodovias, levando escoamento para os portos de exportação, e Mato Grosso, Goiás, aqui a nossa região, está tudo virando lavoura. Então isso cumpriu. A construção, ela ficou uma coisa assustadora, porque todas as cidades estão nesse entusiasmo, nesse corre-corre de construção. Você chega numa cidadezinha como Fazenda Nova, e ali está todo mundo tirando as casinhas velhas, mais usadas, e construindo casas grandes, e os comércios de material de construção eu estive ontem, antes de ontem, ali na Arte Gesso. Parece um supermercado, um extra lá em Goiânia, de tanta gente, de tanta compra. É superlotado. Você, para falar com o vendedor, você tem que esperar um pouquinho. E assim está a cidade inteira, o mundo inteiro, se multiplicando em construções. Então, tudo isso está se cumprindo no meio social, né? A política e os ensinos, a chamada educação escolar, né? Tem tomado uma força muito grande. Tudo está cumprindo as Escrituras. Por isso que quando você entra no mérito mesmo da palavra, das coisas, você tem que ter um certo equilíbrio, porque senão não consegue. Nós temos entrado aqui num assunto que ele é muito interessante para nós. Talvez seja um dos mais interessantes assuntos da mensagem do profeta desta era para nós nesta fase presente. Porque Deus trata com o povo de acordo com a necessidade. Deus trata com a igreja de acordo com o tempo e a necessidade. Houve um tempo em que nós estudávamos os rudimentos. Vocês se lembram como nós vivíamos estudando e pregando sobre o batismo em nome de Jesus, a unicidade de Deus? Todo evangelista, todo pastor subia no púlpito, quando começava a pregar sobre o batismo, sobre a unicidade, a igreja vibrava, a igreja pulava, a igreja glorificava, e as pessoas arrependiam, vinham ser batizadas. Era tudo o que nós estávamos precisando para aquela hora, porque era a hora da buscada, de encontrar os eleitos. Mas agora nós estamos estudando esse assunto sobre as virgens nécias, como elas devem se portar e como elas devem estar nesta hora. Porque as virgens, as 10 virgens,
elas não estão relacionadas às eras passadas. Muito embora, desde a primeira era, os santos que vão ressuscitar e estar no rapto, elas pertencem às virgens prudentes. Olha só, pertencem. Mas os acontecimentos de Mateus 25, aquele grito, aquele despertar para atrair as virgens prudentes, e as loucas também se despertam, isso se refere à igreja da última hora aqui na terra. Já é a igreja que teve conhecimento da mensagem do alarido e estão vivendo esta hora que o mundo está numa empreitada tão forte, e você vai chegar a uma conclusão, estudando a mensagem. Nós tivemos ontem, até mais tarde, discutindo sobre esse assunto, mas o Rainer, e nós estudamos mensagem do irmão Brana, porque tem assuntos que eles não são claros. E como nós estamos aqui estudando com a igreja, pode ser que tenha assunto que a gente tem que corrigir. Às vezes nós falamos, depois temos que corrigir aquilo. Porque nós somos humanos, nós não somos infalíveis. O assunto ele é muito amplo dentro do Apocalipse, dentro da revelação. Portanto, se nós ajuntarmos aqui 400 pastores da mensagem e for estudar com eles sobre esse assunto, vocês vão ver que existe uma divergência muito grande com relação ao entendimento destas coisas. Mas muito grande mesmo. De 400 pastores, talvez nós vamos ter 50 que vai concordar e estar centralizado. Os outros 350 vão estar só jogando para cá, jogando para lá, eu acho que pode ser. Então é um assunto muito fino, muito fino. E eu fico perguntando para mim, irmãos, e pergunto por vocês também, que eu sei que vocês têm essa pergunta: quem é apóstolo no Brasil hoje? Falei para um pastor ontem, não existe apóstolo mais no Brasil. Deus pode levantar um. Nós não temos mestres na mensagem no Brasil. Deus pode levantar, mas não temos. Então, como que vamos ficar nesta hora que estamos vivendo? Como que nós vamos ficar? É uma coisa muito séria. Apocalipse 13, olha só, Rainha. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui nós temos, vamos voltar um pouquinho atrás para entendermos melhor. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. São três coisas: número, imagem e marca. A imagem, vamos gravar isso aqui, irmãos. A imagem é a união das igrejas. Esta união das igrejas é que formará a imagem. E esta imagem é que vai entrar com a exigência. A exigência. Aí você tem a mente fértil, a sua mente já te leva para muitos lugares, né? A exigência de quê? A exigência de quê? A exigência de quê? E você vai ampliando aí. Então, para que, ou melhor, 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Mão direita
é o poder que você tem, a sua decisão na vida. Você age com a mão direita. A mão direita representa poder. E testa a mente. Depois que essa doutrina cai na mente de uma pessoa, é melhor você deixá-la para lá. Não envolva com ela muito, não. Porque ela envolve, ela entra no espírito e aquilo desce da cabeça dele e acabou. Não é fácil de tirar isso, não. Ela é uma nódia muito forte, né? E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Porque nada pode sobreviver sem espírito. Uma criança, se ela nascer, sair do ventre da mãe, e ela não receber o espírito, dali a algumas horas ele estará apodrecendo. O feto, embora ele já tenha vida desde os primeiros dias no útero, mas ele precisa de receber o espírito. Porque o que ele teve no útero foi apenas uma vida orgânica. Coraçãozinho batendo, começa a primeira coisa que começa nele, coraçãozinho batendo, irrigando o sangue, e ele começa a receber a vida e vai crescendo, vai aumentando o organismo e vai indo, mas para ele viver ele precisa de espírito. O profeta disse que quando ele nasce, a enfermeira bate no pezinho dele. Bate no pezinho dele para ele receber o espírito. Aí ele chora. Quando ele chora, ele recebeu o espírito. Tudo para viver e ter o fim do seu propósito, precisa de espírito. Precisa de espírito. Se a igreja reunir e não entrar no espírito, o culto não é abençoado. Você tem que vir para a igreja, sentar no banco e entrar no espírito do culto, para que Deus possa estar presente no culto. Isso depende de toda a igreja. Vocês veem que o mundo fica esquecido de futebol, mas é só aproximar a Copa, todo mundo começa a jogar e as pessoas entram no espírito. Se não entrar no espírito, não tem sentido aquela prática, não é? Aquele esporte. A política também tem um espírito. Agora, por exemplo, que está aproximando a eleição aí para presidente, as pessoas entram no espírito da política. E aí começa as gravações, agora com a internet, né, com o Zap, e eles entram no espírito, e se você facilitar, você acaba entrando também no espírito. Agora, quando você não entra no espírito de uma coisa, aquilo se torna uma coisa imprópria para você. Imprópria. Até para ir numa pizzaria, comer pizza e beber refrigerante, essa coisa toda, as pessoas entram no espírito lá. Entram. O irmão Brando diz, você pega uma mulher gestante e convida ela para ir lá na pizzaria. Ela vai dizer não, se ela estiver já com dor de parto, né? Claro. Não, eu não vou. Ela não aceita. Por quê? Porque ela está voltada agora para o parto, para o nascimento da criança. Ela não consegue ir para a pizzaria e degustar, e gostar, e brincar, e rir lá com a família. Porque ela teria que estar no espírito lá. Então, tudo depende de um espírito, de como as pessoas vão fazer estas coisas. A imagem da besta, ela precisa de um espírito. Vamos analisar por aqui. A imagem da besta precisa de um espírito. E fez... eu estou voltando aqui, irmãos, porque nós paramos, foi no parágrafo
250, né, irmão Pedro? Mas eu estou voltando aqui para enquadrar esse assunto aqui, porque lá no 250, o irmão Branham nos leva para um assunto muito importante, que é sobre a pressão. Sobre a pressão. Agora, nós vamos voltar aqui atrás, alguns parágrafos, para nós entrarmos na linha desta pressão que a igreja noiva vai sofrer. O irmão Branham chama essa pressão de Nabucodonosor. O que foi Nabucodonosor para Israel? Foi uma maneira de corrigir eles, levar eles para a Babilônia, colocar eles em cativeiros. E por quê? Você pega o último livro de Crônicas, você vai encontrar lá que eles mofaram a Deus e os seus profetas até que nenhum remédio mais houve. Eles abandonaram a Deus lá em Jerusalém ainda. Eles abandonaram a Deus, não lia mais a Bíblia ficou... Você deixa uma Bíblia guardada, ela vai mofar, não é? Mas lá no último livro de Crônicas, fala que eles mofaram a Deus. Não iam mais à igreja, não queria saber de orar mais, não queria saber de ler a palavra. E estava em evidência a leitura dos livros de Moisés. Era tudo sobre lembrai-vos, 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 lembrai-vos da lei de Moisés, dos dias de Moisés. Era tudo que tinha ali para eles lerem, e eles deixaram de ler, e obviamente que eles esqueceram de Deus. Porque eles não estavam lendo mais as recomendações de Moisés. Então não houve mais remédio. E aí Deus entregou eles para Nabucodonosor. Ele veio e destruiu a cidade, destruiu o templo, e acabou com tudo, e levou eles cativos. Aí eles passaram lá 70 anos naquele cativeiro. Vocês conhecem muito bem a história. Mas por que eles foram levados ao cativeiro? Foi porque eles mofaram a Deus. E o irmão Branham disse que Nabucodonosor ali foi usado, eu não diria assim, Deus estava ungindo, não era uma unção de Deus, mas era uma permissão de Deus. Permissão de Deus. Deus estava usando Nabucodonosor para uma disciplina de Israel. E o irmão Branham disse que esse aperto que virá, ele será o Nabucodonosor apertando a noiva. É o Nabucodonosor. Vamos continuar aqui, né? A imagem da besta, a denominação protestante, não a católica. Ele está falando aqui da América, vem? Porque este 13º capítulo é sobre a América, a besta que subiu, quer dizer, a denominação protestante, a imagem protestante não é a América. Você tem que entender que o irmão Branham está voltando ao assunto lá atrás. Ele está se referindo a Apocalipse 13, dessa parte aqui, ó, é a partir do verso 11. Porque do 1 ao 11 era a besta que subiu das águas, que é Roma. E aqui é a besta que subiu da terra, América. Todas as outras bestas saíram da água, que significa densidade de multidões de pessoas. Mas a besta aqui, ela sobe como um cordeiro. Ela sobe como uma coisa humilde. Lá da terra, onde não havia gente, tinha 2 pontas, e então ela falou como um dragão.
E eles fizeram uma imagem da besta que estava na Europa. Olha só, a imagem da besta que estava na Europa. E fizeram esta aqui uma imagem a ela, uma consó, unindo as outras igrejas, que elas não podiam nem mesmo comprar ou vender ou nada mais sem ter esta imagem da besta. Olha só, não puderam comprar, porque nós estávamos estudando agora há pouco, ela só será besta depois do rapto. Antes do rapto é a imagem da besta. Por que ela só será besta após o rapto? Porque quando a noiva subir no rapto, o diabo desce e encarna no Papa. Vocês lembram que nós estudamos aqui, domingo passado, que o diabo, ele, dentro da hierarquia do inferno, dos anjos que começaram lá nos céus, né? Tendo o chefe deles, o Lúcifer. O Lúcifer era o chefe, ele era o general. Os anjos de Deus têm a hierarquia. Miguel, Gabriel, e vai descendo. Também Satanás tem a hierarquia. E dentro dessa hierarquia, o diabo, ele é o chefe deles. Nós estudamos aqui que Jesus desceu aos demônios e pregou as almas encarceradas. Depois ele desceu lá embaixo no inferno e pegou o diabo e tomou a chave dele. Agora esse diabo, ele vai descer após o rapto e encarnar no Papa. Aí é que ele será a besta. Aí é que ele será a besta. É após o rapto. Mas até então é a imagem da besta. Pelo menos nessas coisas que está tão clara assim, né? Nós podemos afirmar. E a Bíblia diz que Deus levantou o comunismo para vingar das nações pelo que tem feito aos filhos de Deus. Deixa eu voltar aqui atrás, mas só um pouquinho. Agora façamos uma imagem a essa besta. E aqui neste país eles fizeram uma imagem, uma confederação de denominações unidas, os nicolaítas se reunindo e se denominando, e finalmente unirão esta irmandade. Não entram como católicos, mas eles se unirão como uma irmandade para tentar aniquilar o comunismo. Essa união das igrejas agora, irmãos, olha só o que nós estamos vendo, presenciando hoje na nossa atual era. Olha só para vocês verem. Por isso que eu digo para vocês, é um momento mais preocupante, porém mais glorioso. Porque você não vai preocupar com uma coisa que não vai te atingir. Israel não estava preocupado com as pragas, porque as pragas não atingiram Israel. Eles estavam preocupados em expor o sinal, colocar o sangue nos umbrais. A noiva não está preocupada com nada que está se acontecendo nesse mundo. Nós temos que ver, nós temos que analisar, nós temos que pregar, para mostrar para a igreja a vindicação da mensagem do profeta, porém não no sentido de nos preocupar. Você não tem que preocupar com comunismo e nem com romanismo, porque Roma vai nos colocar, vamos dizer assim, num finalmente aqui na terra.
esse poder vai fechar as igrejas. Olha só, se vai fechar as igrejas, é porque ainda estamos aqui. E nós seremos perseguidos dentro de um curto prazo. É dentro de um curto prazo. É aí onde não vai poder comprar nem vender. Vamos ser perseguidos. Essa é a pressão que vamos entrar agora sobre ela. É a pressão. Essa pressão é para levar a noiva à fé de rápido. Aí é onde entra o Nabucodonosor. Porque nós estamos acomodados. O povo da mensagem está mais pensando no futuro do que os do mundo. As pessoas do mundo não pensam muito em futuro. Vocês vejam o comportamento das pessoas nesses dias. Os rapazes, eles não querem nem estudar. As mulheres, as moças, é que tomaram essa frente. Porque elas também estão dentro do contexto do cumprimento dos últimos dias. A intermitente luz vermelha da sua vinda ela é identificada pelo comportamento das mulheres. Mas os homens, eles não estão preocupados lá fora com estudar, com formar, com ganhar dinheiro. Eles vão e trabalham um dia, 2 lá na roça, ganham 150 reais, e eles vão embora segunda, terça, no máximo quarta. Quinta, sexta e sábado e domingo é na farra. Acaba tudo, mas é devendo. Quando é domingo à noite, eles estão devendo. Eles não estão preocupados com o futuro. É muito pouca gente que está preocupado com o futuro, em deixar as coisas, deixar patrimônio para a família, para filhos. Não, eles estão, especialmente esses mais novos, eles estão pensando em viver o momento. É ir para a pizzaria, é ir para o bar, é ir para a festa, é jogar, é brincar, é sair correndo. Eles dizem assim, a gasolina está cara. Mas eles pegam um carro aqui, vai lá em Fazenda Nova, vai lá só para chegar lá, dar uma voltinha lá na cidade assim, e ligar o som do carro, né? O som custou mais caro do que o carro. Aí eles ligam o som e dão uma voltinha lá para dar uma mexida com as meninas, né? E elas ficam ali e tal, de repente eles vão embora. Para isso aí não está caro. Se falar assim, vamos para o encontro, passar uma semana lá, Deus me livre, como é que eu vou? A gasolina é cara do jeito que está, né? Então, esta é a situação da hora, irmãos. As pessoas não estão tão preocupadas como eu estou com o futuro da minha família. Eu não estou dizendo vocês, não, estou dizendo eu. Nós estamos mais voltados para... E, em certo sentido, eu concordo, eu aceito e eu até elogio. Um pai de família que preocupa em educar os filhos, em ter uma casa para morar. Hoje ninguém vive mais sem carro, né? É muito difícil viver. Então você precisa ter o seu carrinho para andar e ter a sua casinha para morar. O irmão Brano aconselhou os rapazes a ter para onde levar a sua futura esposa. Tudo isso está dentro. Nós precisamos dessa preocupação, sabendo que a qualquer momento tudo que nós temos será tomado. Agora o mundo sabe disso? Sabe nada. Sabe nada disso, nada disso. Vamos voltar então aqui, irmãos. Eu quero já ir lá para o parágrafo 250, que senão nós ficamos só nessa parte que não dá tempo de chegar lá. Agora eu quero falar concernente
a parte da pressão. Antes de sairmos daqui, nos poucos minutos, o irmão Branham aí, ele estava falando que ele ainda ia falar naquela noite, dentro da mensagem que ele estava pregando sobre as 10 virgens. Agora, o selo de Deus é o Espírito Santo. Todos vocês sabem disso, não sabem? Todos nós sabemos disto, que o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora, isto é encontrado. Tome Apocalipse 9, 1 ao 4, encontrarão que todos eles tinham o selo em sua testa. Eu creio que o irmão Branham quis dizer aqui, Ezequiel, né? E 1 Coríntios 1, 22, Paulo disse, por meio do qual ele nos selou pelo seu Espírito Santo até o dia, Efésios 4, 30, diz, não entristeçais o Espírito Santo, esse é aquele anjo que veio selando as testas. Agora, isso não significa que ele toma e coloca uma mancha ali. Dá a impressão que ele chega e passa uma tinta a óleo, né, na testa de uma pessoa, mas não é aquilo. Sua testa é sua revelação. A revelação, irmãos, ela é colocada por Deus na nossa mente. E a sua mão é a coisa que você faz em relação a isto. Como que você vai usar isto? O que você vai fazer com isto? O que farei com Jesus chamado Cristo? Não sabia, Nicodemos, né? Ele não sabia o que fazer de Jesus chamado Cristo. E aí você pode colocar essa pergunta na sua pauta, né? O que farei da mensagem do 7º anjo? O que farei? Como aqui há poucos anos atrás eles disseram, quando a NRA surgiu, é uma sigla inglesa de Administração da Recuperação Nacional. Que era isto, aquilo, não procure por isso, já existe. A Bíblia diz que isto começou bem lá atrás, já está quase acabando agora, vem? Isto é correto. Mas ele marcou os selados. Ele marcou os selados. Agora, como foi o primeiro selo? O que ele parecia? Olha, irmãos, o primeiro selo foi a mensagem que o irmão Branham entrou muito nesse assunto aqui. Muito. O primeiro selo, nós temos 4 parágrafos dentro da mensagem do primeiro selo, que o irmão Branham responde sobre o Gog e Magog. Aliás, ele ensina sobre Gog e Magog. No 4º selo, ele fala também do Gog e Magog. E na mensagem Perguntas e Respostas sobre os selos, os irmãos encheram ele de perguntas. E disseram, irmão Branham, o que significa isso? O que é isto? Quando vai acontecer estas coisas? O que será isto? Foram várias perguntas dos irmãos da igreja com relação ao Gog e Magog. Sobre essas coisas. Vamos continuar lendo. Eu não vou entrar agora não, porque talvez à noite nós podemos falar um pouquinho sobre este acontecimento na terra. Vocês dizem, bem, agora ele é a terceira pessoa ou a segunda pessoa. Vocês ainda não têm nenhum selo. Irmãos, quem tem o Espírito Santo tem a revelação. E só vai no rapto. Isso aqui não sou eu
querendo formar um radicalismo sobre o assunto. Não, isso é Irmão Branham quem diz. Só irá no rapto quem tem o Espírito Santo. Só irá no rapto quem tem. Quem não tem, poderá e pode estar nas virginécias. Vamos dizer poderá, porque ainda é futuro, né? Estão agora se posicionando, mas só serão conhecidos depois do rapto. Porque começa daqui, ficou, não foi. E aí tem que encarar a grande tribulação. Então, é estas pessoas que vão ser identificadas após o rapto, porque elas não tinham o Espírito Santo para ir no rapto. E você não consegue colocar um crente que não tem o Espírito Santo na posição certa do arrebatamento. Aqui e ali, ela está tendo as suas atrapalhadas. Aqui e ali, vocês podem ver que você pode pegar a vida dele e rastrear para trás, não vai muito longe não, você vai encontrar tantas identificações daquela pessoa como virgem nessa. Nós não vamos fazer isso nunca, jamais, né? De colocar um irmão num banquinho e começar a fazer perguntas para ele e dizer, não, você não é da noiva. Porque o eleito para a noiva, ele pode colocar a sua vida em dias dentro de alguns minutos. Mas, olha só, é uma opção, não é? Uma opção do eleito, ele colocar a sua vida em dias dentro de alguns minutos ou segundos. Mas a virginécia, infalivelmente, ela deixa de ter as características de virginécia. Entenderam? Agora vamos em frente. Eu sei que muitas coisas serão consertadas, irmãos. Na vida de irmãos, muitas coisas cairão no lugar. Por isso é que nós não podemos julgar a ninguém. Parágrafo 252. Mas ele marcou os selados. Olha só, marcou. Como foi o primeiro selo e o que ele parecia? Eles foram cheios do Espírito Santo, isso é correto, e suas obras foram as obras de Cristo. Eles colocavam as mãos sobre os enfermos e eles saravam. Isso aqui me chamou a atenção, irmãos, muito recentemente. Estes irmãos, vocês lembram que eu falei aqui? Vocês lembram? Eu falei aqui, indo para o encontro. Eu disse assim, vocês vão ver aonde vão parar estes pastores que se levantaram contra o pastor Joaquim. Vocês vão ver. Hoje eles estão pregando que o irmão Branham é o diabo, que é falso. Eles estão pregando contra as eras da igreja, contra a casamento e divórcio. Olha a mente deles. Ele diz assim que o irmão Branham, foi tão mau que ele chamou as nossas irmãs de lata de lixo na mensagem de casamento e divórcio. Chamou as nossas irmãs de cadelas. E aí eles aproveitam, não é? Em cima do movimento feminista e quer fazer a cabeça das mulheres contra o irmão Branham. Agora, aquelas mulheres que o irmão Branham chamou de cadelas, chamou de lata de lixo, eu não quero elas como irmãs, não. Eu quero elas como irmãs se elas converterem e passarem pelo sangue de Jesus Cristo. Mas dentro daquela natureza, daquele comportamento, eu não quero ter uma mulher daquela nem tomando a ceia aqui na igreja. Latas de lixo.
Vocês viram, está cheio aí na internet. Uma mulher casada com o carro, parou, colocou um andarino dentro do carro e viveram aquela vida imunda lá dentro. E depois, o mundo, esse mundo velho e desgraçado, né, numa força de expressão, promoveram aquele mendigo. Vai ser até candidato. E ganha, porque o povo, principalmente no Brasil, gosta de votar em bandidos. Eu falei há poucos dias, se o Pareja estivesse aí e fosse candidato, ele ganharia para deputado. Se o Lázaro, aquele que eles mataram ali há pouco, estivesse aí, ele seria um dos mais bem votados para deputado. Porque o povo gosta de bandido na política. Ninguém está... É uma situação do mundo, irmãos. O mundo está inclinado para as coisas sujas, diabólicas. E o que significa Gog e Magog? Nós vamos ver. Esse Gog e Magog é uma união. Essa união está sendo formada. Porque Gog e Magog, ele existe em dois aspectos. Depois do milênio, quando Satanás for solto, ele vai fazer um ajuntamento com as nações. E como que ele vai fazer, irmão Haroldo? Para reunir essas nações dentro do raciocínio. Porque a Terceira Guerra Mundial não vai deixar ninguém na Terra. Os vulcões serão despertados. Quem são essas nações? Sabe ler? Eu acho que você fica assim, perto do raio, vai acabar descobrindo alguma coisa lá, porque nós temos estudado isso, né? Nações, irmão, porque todos que morreram, desde Caim até o último, serão ressuscitados, e são estas nações que vão fazer guerra contra os santos. Vocês acham que esse Gog e Magog que está se reunindo agora, que detesta crente, esse candidato deles aí, ele declarou que vai aprovar o aborto no Brasil. Vai aprovar o aborto. Os hospitais terão que fazer abortos. Os médicos terão que fazer abortos. Ainda tem crente da mensagem que vota numa cobra dessa. Eu estou estudando aqui no parágrafo. Mas ele marcou os selados. Então já terminamos aqui, né? Ah, não, está ainda por alguma coisa. Agora, como foi o primeiro selo? O que ele parecia? Eles foram cheios do Espírito Santo, isso é correto. E suas obras foram as obras de Cristo. Eu parei aqui, irmãos, e entrei no assunto e praticamente não esclareci o assunto. Estes homens que saíram do companheirismo, eu disse para vocês, vocês vão ver aonde eles vão se encontrarem. São os piores inimigos da mensagem hoje no mundo, aqui no Brasil, aliás. São piores inimigos. Os denominacionais, os pastores denominacionais, nunca falou tanta arneira contra a mensagem como eles estão falando. Porque o problema era Joaquim Gonçalves, agora é o William Branham. E vocês podem notar que não existe unção. A unção da mensagem que produzirá a fé do arrebatamento, eles não têm um milésimo disso lá. É só gritaria, é só dançaria, é só farra.
A unção, ela, com esta separação, eu digo que é uma separação e está na mensagem, está ali na mensagem, se quiserem ver. Não lembro agora o parágrafo. Aliás, a mensagem. Mas o irmão Branham diz que haveria uma separação entre virgens loucas e virgens prudentes. Vamos observar uma coisa. Ficarão virgens loucas na igreja da mensagem até a hora do arrebatamento entre os eleitos? Ficarão. Ficarão. Não é que vai ter uma igreja na terra daqui uns dias só de virgem nécia e outra igreja só de virgem prudente. Não, não é isso. A separação, irmãos, ela é espiritual. A separação é a convicção. Essa separação, ela é espiritual. A pessoa está na igreja, mas ele não aceita nada que está sendo pregado ali. Claro, quando é pregado coisa errada, deve fazer isso mesmo, né? Mas é uma dificuldade que eles têm na cabeça de entender e, por não entender, ficam contra. Eles ficam contra, porque não entendem. Estavam operando com ele a deidade de Cristo. O que é deidade? É Deus materializado. A noiva, ela terá esta identificação, irmãos. Essa identificação de orarmos pelo enfermo e ele ser curado. Porque é simultâneo, tanto o enfermo como aquele que ora estão na mesma unção. Orar e ele ser curado. E as curas vão acontecendo da agora para frente, mais no sentido de milagres. Mauro, do que a diferença de cura e milagres? Instantâneo. 1 ano, 2 anos. A pessoa pode receber uma oração hoje por uma enfermidade e ele ser curado daqui 1 ano, 2 anos. Mas o milagre é na hora. Aqui está o exemplo da irmã Raquel. 2 anos sofrendo e chorando com uma dor de cabeça. Médico não achava. Ela veio aqui, voltou para casa, nunca mais teve dor de cabeça. Isso é milagre. Agora, que haverá também sinais até do diabo encarnado no Papa, haverá. A Bíblia diz que ele vai fazer fogo cair do céu. Agora, tudo, o eleito, ele sabe entender isto. Porque nós, como irmãos da mensagem, não temos que nos preocupar em fazer estas coisas. Porque isso é para chamar a atenção. Nós não vamos orar para Deus vir aqui, fazer fogo cair do céu aqui e sair pegando fogo na cidade inteira. Não! A noiva não estará atrás das coisas absurdas. Agora, Roma, sim, fará sinais para atrair a atenção para o falso profeta. Porque ele foi anticristo, agora ele é falso profeta, e ele será a besta quando Satanás encarnar nele. Olha só, a deidade de Cristo. Ali esta é a marca, é a vindicação. A vindicação é você se fazer Cristo. É você se fazer Jesus. É você se fazer Deus em carne. Aí o Mombrana pergunta assim, e isto está longe da Bíblia? Não, não está longe da Bíblia.
Eu acredito que foi João que disse: aquele que confessar, aquele que não confessar, melhor, que Jesus veio em carne, é anticristo. O que é anticristo? Antipalavra, antimensagem. Quem não confessar que Cristo veio em carne. Agora, o denominacional, em 72, eu estava com o pastor Bonifácio ali de frente ao hospital evangélico, e encheu de denominacional ao redor dele, e começaram a fazer essa pergunta para ele: Jesus veio em carne, ô irmão, Jesus veio em carne? Aí ele falou assim: irmão, você está se referindo a João, capítulo 3, não lembro. Agora, isso não é isso que a Bíblia está se referindo. Porque quem não sabe que Jesus veio aqui foi em carne? O Espiritismo sabe, o católico sabe, até os estudiosos, que eles chamam de pensador livre, que não tem nada a ver com igreja, sabe que Jesus veio em carne. Ele, quando veio à terra. Agora eu quero ver é confessar Jesus em carne agora. Se você não crer na mensagem e não viver a mensagem, para Deus estar em você em carne, você é anticristo. Você falhou com a mensagem. Vocês dizem: bem, agora ele é a terceira pessoa, ou a segunda pessoa. Vocês ainda não têm nenhum selo. Então apenas deixe isto de lado. Agora vamos voltar aqui, irmãos, detalhes por detalhes. É escola. Confessar os rudimentos, batismo, unicidade, não é mais segredo. Porque a maioria do povo que já esteve na mensagem e saiu, e até eu não diria que está, mas é provável que ainda exista, entende os rudimentos, entra na justificação, vai para a santificação, mas não vai para o Pentecoste, não recebe o selo. Vocês conhecem essas três classes? Você saiu fora, e você não entendeu. Você saiu fora do papel ali. Então não existe uma coisa como essa na Bíblia. Dizem, não é? Nós abençoamos, nós cremos na Santa Trindade. A pessoa é assim, né? Ele não entende nem a unicidade, ele não entende o batismo, ele não entende a ceia, mas ele tem um dogma que ele confessa a ele. Ele tem um dogma. Então o que ele faz? Nós cremos na Santa Trindade. Você está longe, vocês não estão nem mesmo no papel agora, vem? Porque não existe tal coisa como Trindade. Quer dizer, no papel no sentido de gramática, né? Não entendeu nem a gramática. Porque não existe tal coisa como Trindade, alguma vez mencionada na Bíblia. Não existe essa palavra na Bíblia. Ah, mas eu já sei, escorre para Mateus 28, 19. Não, ali não fala de Trindade. Trindade são três pessoas distintas. Você que está nos ouvindo lá, pega a sua esposa, pega você, fica junto aí, coloca um filho do outro lado. Aí vocês formaram uma trindade de três pessoas distintas. Por que você é distinto? Porque você tem corpo. No seu corpo você pode apalpar que tem uma pele, tem dentes, tem orelha, tem cabelo. Na cabeça tem tudo no seu corpo, formado de carne. E você tem o Espírito, aquilo que fala em você. Como eu disse agora há pouco, se a criança não receber um Espírito, ela não vive. É o Espírito que faz você levantar a mão, levantar o braço, abaixar, levantar, correr, gritar. É o Espírito. E você tem dentro de você uma alma,
Essa alma é a qualidade do seu espírito. Então, você é uma pessoa distinta. A sua esposa também é uma pessoa distinta, porque ela tem a mesma coisa que você tem no corpo humano. E o seu filho também, a mesma coisa. Então, são 3 pessoas distintas. Agora, lá em Mateus 28, 19, diz em nome do Pai. Pai não é uma pessoa. Se você for procurar pelo Pai de Jesus, a Bíblia diz que ele foi formado pelo Espírito Santo. E quem forma o Filho é que é o Pai. O Espírito Santo não é pessoa. A única pessoa que tem é o Senhor Jesus Cristo. Porque Deus é Espírito, Ele enche os céus e a terra. Se Ele é Espírito, Ele não é uma pessoa distinta. O Espírito Santo está aqui no Iporá, está aí com vocês. Ele não é uma pessoa distinta, porque Ele não poderia estar em 2 pessoas. Veja se você consegue colocar uma pessoa dentro da outra. Agora, o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa, porque Ele não é uma pessoa distinta. Eu dei uma paradinha aqui para vocês entenderem melhor. Você não encontre a palavra trindade na Bíblia, vem. No Filho, chamado ofício de Filho, agora ele está em você. O batismo do Espírito Santo, o mesmo Deus, o Espírito Santo era o Pai de Jesus Cristo. Um pouco e o mundo não me verá mais, disse Jesus. Eu vim de Deus e voltarei para Deus, o Espírito Santo novamente. Foi o que Jesus falou: vou e venho para vós. E eu estarei convosco, mesmo em vós. Agora, se Jesus voltasse, tivesse voltado como pessoa distinta, ele não poderia estar nem em nenhuma pessoa. Porque uma pessoa não entra na outra. Mas como ele voltou em espírito lá no Pentecoste, ele entrou em 120 que estavam lá. E depois mais 3.000. E depois mais milhões. Ele tem entrado, ele está agora em cada um de nós aqui dentro desta igreja. Voltarei para Deus e o Espírito Santo novamente. E eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim, na consumação, através de todo o caminho. Eu estarei convosco assim, e as próprias obras que eu faço, vós também as fareis. As coisas que tenho feito seguirão. Este será sempre o sinal do crente. Ide e pregai. Esse sinal ele acompanha. E batizando-as em nome do Senhor Jesus, e eles serão cheios do meu Espírito. E se o forem, estes sinais seguirão aqueles que creem até o fim do mundo. Estarei sempre convosco, até o fim do mundo. Ele foi recebido na glória. É isto, e estamos esperando que ele venha um dia. Agora, este é o selo de Deus, nós sabemos disto. É por isso que nós estamos dizendo Maranata. E recorde, existe apenas 144.000 judeus selados, que era o remanescente dos judeus que restaram. Olha só como o irmão Brana, ele está falando de um futuro, porém trazendo para o presente. Nós temos que ler a mensagem procurando a entender o potencial que o irmão Brana está aplicando. Você vai ler a Bíblia nos dias do Apocalipse, a Bíblia diz, e o mar já não existe mais. Isso tem quantos anos? 2.000 anos. Se você sair aqui, e chegar lá no Nordeste, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, você vai ver o mar. Aí você vai dizer assim, mas a Bíblia está mentindo. O apóstolo João disse que ele já não existia mais, e ele está aqui ainda.
Mas aquilo ali é o potencial. Um dia o mar vai ser explodido. Um dia ele vai pegar fogo. Um dia ele será varrido. Porque aqueles mortos que vão ressuscitar, aquelas nações, vão precisar do lugar aonde o mar está para eles estarem aqui. Fizeram essa pergunta ao irmão Brana, vai caber todo mundo na terra? Ele disse, irmão, é porque o mar não vai existir mais naquela época. Mas ele ainda existe. Agora você pega essa escritura e quer fazer que o mar não exista. Faz o seguinte, vai lá numa praia do mar, chega lá, a onda está vindo jogando a água cá fora, né? Aí você fala assim, não, mar, você não existe não. Mar, você não existe, a Bíblia diz que ele não existe. E aí começa a andar, a hora que a água chegar aqui, vir uma onda forte, ela te joga lá, de repente ela te puxa lá para o meio do mar. Aí você está lá bebendo água e morrendo, e falando, mar, você não existe, mar, você não existe, mar, você não existe, e morrendo, e apodrecendo lá em cima, e dizendo, mar, você não existe. Nós precisamos de entender o potencial que está sendo falado. Por isso é que o irmão Branham falava de coisas que estão acontecendo agora e que irão acontecer após o milênio. E recorde, existe apenas 144 mil judeus selados, que era o remanescente dos judeus que restaram. Agora, esses 144 aqui, irmãos, eles só serão selados, observe bem, só serão selados depois que eles aceitarem o Senhor Jesus Cristo por Elias e Moisés, lá no fim da grande tribulação. Agora, nós imaginamos assim, irmãos, que a grande tribulação é um período. O que é? 3 anos e meio, irmãos. O que estava acontecendo aqui com você há 3 anos e meio atrás, parece que foi ontem. Parece que foi ontem, né? Ainda mais agora que o tempo está girando mais rápido, cumprindo também profecia, né? Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então veja bem, eles serão selados depois da mensagem de Elias e Moisés. Quando Moisés e Elias pregar e eles aceitarem o Senhor Jesus Cristo, serem batizados em nome do Senhor Jesus, é que eles vão ser selados. Mas a Bíblia aqui está dizendo que eles foram selados. Mas nisto, na noiva gentia, havia dezenas de milhares, vezes milhares daqueles selados ali. Porque são aqueles mártires e coisas que vieram através das eras ali. E eles ressuscitarão no dia do juízo. O que você acha que acontecerá quando aqueles pés de bronze e de juízo se colocarem ali naquele dia, e aqueles mártires se levantarem ali diante daqueles romanos, talvez nicolaítas lá atrás, que os queimaram em estacas e os lançaram nas covas dos leões e coisas assim, e eles se colocarão ali e lançaram nas covas dos leões e coisas assim, e eles se colocarão ali como advogados de acusação deles no julgamento, no trono do juízo aqui. É o juiz assentado ali no lugar. Você pregou o evangelho para eles. Ele faz essa pergunta: você pregou o evangelho para eles? Você pregou a mensagem? Talvez a irmã vai dizer assim, não, eu nunca preguei, mas a vida que você vive é uma mensagem. É uma mensagem. Não tem uma pessoa que tenha ouvido mais mensagens do que o marido de uma mulher cristã, de que filhos de uma mulher cristã. Não tem, porque você prega com a vida para eles.
Então você pregou o evangelho para eles? Voltando aqui, irmão, o trono do juízo aqui, e o juiz assentado ali no lugar, advogados de acusação deles no julgamento. Eu não vou entrar nisso aqui não, vamos deixar do jeito que está, porque há poucos dias nós estudamos aqui atrás, bem aqui pertinho, irmão Brando dizendo que nós seremos o advogado daqueles que estarão sendo julgados. E quem vai julgar são as pessoas que mais conviveram com elas. Ministerialmente, se eu estiver aqui na terra, aqui em Iporá, até o rapto, eu vou julgar esta cidade, ministerialmente. Agora, você, como pai, como irmão, vai julgar os seus filhos, e ali não tem a misericórdia. Porém, nos levou para aquele evangelista que foi lá para a presença de Deus e diz: eu sou evangelista Daniel Cury. O irmão Brana fala assim de uma forma como se aquele homem chegasse ali querendo levantar ali uma recepção calorosa, né? Ei, abre aqui! O anjo está cansado de tanto recolher crente ali, né? Abre aqui! Aí ele diz assim: quem é você? Eu sou o evangelista Daniel Cury. Veja, olha aí meu nome aí. Pensou que ele ia entrar, os anjos iam levantar e bater caixas e fazer uma recepção calorosa, né? E colocar ele lá no lugar especial. De repente o anjo pegou lá o livrão, ordem alfabética, Daniel, mas Cury não achava ninguém. E foi passando e voltou atrás, e ele já estava roendo a unha, né? Roendo a unha lá em pé, esperando. E ele foi lá e veio e falou: ó, infelizmente, não, você não existe aqui. Não tem esse nome aqui. Mas eu fui o evangelista. Ele disse: mas não está aqui, apela o seu caso lá para o trono branco. E Daniel Cury foi para o trono branco, ele estava sendo julgado no trono branco. O juiz do trono branco perguntava para ele assim: você mentiu na terra? Ele tinha que falar a verdade, ali não tinha jeito. Menti. Você roubou na terra? Roubei. Aí quando ele estava esperando a sentença, o advogado chegou, olha só, aí é onde entra o advogado. Nesse sentido aqui, porque essa expressão do irmão Breno aqui, ó, advogado de acusação, é uma coisa. E o advogado dos salvos comum, que somos nós, que é a noiva, é aqueles que vão dar a vida eterna para uma pessoa que ele conheceu ali, porque ele vai agir como Jesus a Daniel Cury. Pai, coloque ele no reino. Ele foi por mim lá e eu sou por ele aqui. Aquilo ali, irmãos, é a resposta, tudo sobre o assunto. Coloque ele aqui, Pai, porque ele foi por mim. Pai, coloque ele aqui, porque ele me ajudou lá. Ele me deu um copo d'água fria, ele foi tão bom para mim. Eu estava doente, ele me levava ao hospital, pagava as contas, me ajudava. Ele fazia tudo por mim, Pai. Ele me levava à igreja, ele me fazia isto e aquilo. Então ali você vai agir como Jesus para Daniel Cury. É aí que entra a noiva como advogada. A noiva como advogada. Voltando aqui ao 256,
O que você acha que acontecerá quando aqueles pés de bronze e de juízo se colocarem ali naquele dia, e aqueles mártires se levantarem ali diante daqueles romanos? Mombrano está se referindo aos 68 milhões que Roma martirizou, né? Talvez nicolaítas lá atrás, que os queimaram em estacas e lançaram nas covas dos leões e coisas assim, e eles se colocarão ali como advogados de acusação deles no julgamento, no trono do juízo aqui. E o juiz assentado ali no lugar, você pregou o evangelho para eles? Você pregou, você falou? Ah, irmãos, eu penso que será muito difícil, né? Eu selei minha vida lá na boca dos leões por eles. Ô irmão, falar a respeito de afastai-vos de mim, o inferno será muito bom para eles. Isso é exatamente correto. Quando eles disserem: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, pregamos o evangelho, estão apelando lá, não é? Jesus falou isso aqui. Aí ele diz: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? É o que você deve fazer e não faz. Irmãos, eu estava lendo a mensagem de Mombrano agora recente. Chegou um pastor lá no púlpito, na fila de oração do irmão Brana. E aquele pastor estava numa cadeira de rodas e foi ali para ser curado, porque ele estava muito doente. Quando ele aproximou do irmão Brana, o irmão Brana disse para ele: olha, você é um ministro, você parou de pregar em tal tempo, Deus mandou você ir num lugar fazer uma coisa e você não foi. E a partir daquele momento que você não obedeceu a Deus, a sua vida acabou. E você veio parar nesta cadeira de rodas. O ministro, chorando, agarrou com o irmão Brana. E o irmão Brana orou por ele, ele foi curado naquele momento ali. Olha só, mandou que ele fizesse uma coisa e ele não foi fazer. Estou abrindo aqui esse leque para vocês entenderem o que é iniquidade. O inferno será muito bom para eles. Isso é exatamente correto. Retenham. Eu conheço aqueles que chamam a si mesmos nicolaítas e dizem ser cheios do Espírito e não o são. Os nicolaítas, eles identificaram na primeira era da igreja. Foi quando eles começaram a tirar os leigos e colocar doutores na frente da igreja. Eu vejo, aí está você, ó, que hora está chegando, que terrível tempo. Não é só eu que estou preocupado com isso, não, irmãos. O irmão Brana também foi preocupado. Que hora está chegando, que terrível tempo. Deus vingará. Eu vingarei, diz o Senhor, eu recompensarei. Quer dizer, vinga de um e compensa o outro. E cada obra maligna verá uma justa. Ele, antes de terminar a palavra, ele colocou uma reticência. Tudo que você já fez ou pensou em sua vida está mostrando contra você ali naquela grande coisa magnética. Com cada pensamento maligno que passou pela sua mente,
Então, olha só, tudo que você já fez ou pensa em sua vida será mostrado, ou pensou, melhor, ou pensou, porque às vezes você não faz, mas você pensa. Tem tanta gente que mata um outro no pensamento. Tem tanta gente que rouba no pensamento. Tem tanta gente que prostitui no pensamento. Você acha que prostituir está longe das outras coisas? Não, é a mesma coisa. Jesus disse, se olhar uma mulher e cobiçar no coração, já adulterou com ela. Mombrano diz que é a mesma coisa do ato ter acontecido. É a mesma coisa do ato ter acontecido. Por quê? Porque na lei era se apanhasse a mulher em adultério. Aí o Mombrano disse que Jesus veio e magnificou isto, porque Jesus não acabou com a lei, ele magnificou a lei. Aí Jesus foi mais fundo e disse, e eu digo, qualquer que olhar a mulher e cobiçar no coração, já cometeu adultério com ela. É por isso que o irmão Brana virava o rosto, porque ele virava para não concluir aquele pensamento. E a situação é esta, irmãos. Todo homem que olhar para uma mulher e cobiçar ela, ela vai responder por aquele adultério. Nesse trono branco aqui. E se 100 homens olhou para ela num dia, ela cometeu 100 adultérios. Se 1000 homens olhou, são 1000 adultérios que ela cometeu naquele dia. Agora, por quê? Esse homem feio, horroroso aí, eu não quero nem saber de uma coisa horrorosa desta. As mulheres bonitas vão responder por adultério na maioria dos casos com homem feio. Porque o homem bonito, ele tem tanta mulher bonita que ele não está muito nem preocupado com isso, né? Mas o homem feio não, o homem feio fica na rua assim, ó, igual traíra, não é? Olha para uma, olha para outra, olha para outra, e ele se satisfaz com isso. É na internet, é nas fotos na parede do quarto dele, é tudo ele se satisfazendo com isso. Por que que elas vão responder? Porque elas é que provocaram com as suas maneiras de vestir, com as suas maneiras de se portarem, elas provocaram aqueles homens. Por isso elas vão responder. Quando a mulher veste uma roupa indecente, apertadinha, mostrando todo o volume do corpo, com seios decotados, e essa coisa toda, elas vão responder por adultérios, elas vão pagar por isto. E vocês sabem que isso não escapa às mulheres mais idosas, não. Quando o irmão Brana foi lá na quinta dimensão, ele viu muitas delas enrugadas. Enrugadas. E elas estavam ali. Tudo que você já fez ou pensou em sua vida será mostrado contra você ali naquele grande coisa magnética. Vocês sabem que o Mombrano está se referindo a uma gravação. Tudo que passou, até nossos maus pensamentos estão lá naquela gravação de Deus. E aí como é que nós vamos fazer, irmãos? Olha só, você estava pensando assim, como que eu vou julgar uma pessoa? Como que eu vou julgar uma pessoa? Não, é só você pegar a fita magnética dele e pôr lá. Ela vai passar diante de Deus. Mostrando ele lá, ó, aqui, olha o que você fez, olha o que você fez, o que você estava pensando? Você estava pensando um pensamento pesado, errado, de matar alguém, de assassinar alguém, de mandar alguém para o inferno, porque eu vou mandar aquela pessoa para o inferno, né? Se der tempo, se agravar mais a coisa. O irmão Brano diz que quando você odeia um irmão, você já o matou.
tudo que você já fez ou pensou em sua vida será mostrado contra você ali naquela grande coisa magnética, com cada pensamento maligno que passou pela sua mente. Isso aqui tem que ser esclarecido, irmãos, porque muitos irmãos podem entrar em luta. Mas toda hora vem pensamento. Agora, você não deixa esse passarinho chegar em cima da sua cabeça, fazer um ninho e chocar os ovos. O que você vai fazer? Vem, expulsa. Vem, muda. Tira aquele pensamento e põe um pensamento bom. É a melhor maneira de vencer. Não deixa esse pássaro fazer ninho na sua cabeça. Porque quando você não aceita aquele pensamento, o sangue de Jesus Cristo te lava e te purifica de todo o pecado. Não vai ter nenhum pensamento desse lá no trono branco, porque eles foram apagados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Há somente uma maneira para se livrar disto: é entrar em Cristo. E quando você chega em suas 5 graciosas feridas de seu lado ali, as 5 preciosas feridas em seu corpo, quando você vir aquilo sangrando no além e se esconder naquilo, diga: rocha das eras, eu não sou bom, esconda-me, rocha das eras. Sentir o precioso Espírito Santo apenas desvanecer e navegar para dentro do corpo de Cristo. Ressuscitar para ressuscitar coisas novas. É um mundo novo ao redor de você. Os pecados que você uma vez amava ficaram para trás de você. Oh, não há nada futuro. Irmão Branham disse que se você não nasce de novo, você não vai estar no rapto, porque não pode ter o Espírito Santo. Você está selado até o dia da sua redenção pelo Espírito Santo, e você tem a revelação de quem Ele é. Você sabe em seu coração que você passou da morte para a vida. Graças a Deus. Isso aqui nos alivia, né, irmãos? Graças a Deus. Nós vamos ficar de pé e vamos nos despedir. À noite nós estaremos aqui, Deus permitindo. Nós agradecemos o acompanhamento de todos os nossos irmãos. Pega o celular para mim aqui. Aqui nós temos o comunicado do irmão Emi Alves, companheiro firme, né? Ali em Cachoeira de Goiás. Irmão José Antônio e família também firmes em Cachoeira de Goiás. A irmã Divina em Piloândia. E a irmã Helena, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, eu estou sabendo tudo o nome dela. A irmã Helena Gago. A nossa irmã aqui mesmo, da região, não é? Deus te abençoe. Vocês que nos acompanharam, Deus recompense a cada um. Nós temos aqui também aqueles que eu passo para eles. Eles até pedem, né, para a gente passar, e eu passo para eles, e eles nos acompanham. Aqui temos a irmã Magaliane, a irmã Divina em Piloândia, o irmão Givaldo, lá em Altamira, a irmã Sara em Cachoeira, a irmã Helena Vieira, filha da irmã Divina. Deus te abençoe. A irmã Priscila em Paris. Deus te abençoe, irmã Priscila, continue lutando. E também o Jurandir com a sua família lá no sítio Vovô Xará, em Fazenda Nova. Deus te abençoe, Jurandir, toda a sua família. A irmã Neuza, lá em Fazenda Nova. Deus abençoe vocês aí, a Divo, o Netinho, todos vocês, não é? Deus abençoe. E irmão Divino, aí em São Luís Montebelos, nosso abraço a você, irmão Divino, irmão Servino, em Fazenda Nova, irmão Miguel em Fazenda Nova,
e o Edson Dissoni, lá em Fazenda Nova, também esteve conosco, está conosco, Deus te abençoe. Irmão José Maria, em Altamira, no Pará, nosso abraço a você, irmão José Maria, de toda a igreja aí no sítio, em Surami, no sítio Recanto das Águias. Deus te abençoe, meu precioso diácono aí, ao lado do pastor Francisco das Chagas. Nosso abraço a todos vocês, até a noite, Deus permitindo. Um abraço à igreja aqui, ó. Vocês vão com Deus. Voltem à noite para estarmos juntos. Vocês são maravilhosos. A presença de vocês aqui significa muito para nós. Até a noite. Deus abençoe. Céus cantava a multidão, com o clamor dos fariseus erguia a voz o som. Como é Jerusalém, hei de clamar, hei de clamar, bendito Rei, e do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Jesus, Senhor, se tais palavras são, se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão. Como é Jerusalém, hei de clamar, hei de clamar, bendito Rei, e do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito Rei, nós servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também.